Sejam bem-vindos ao Barzinho Nerd. Michael Keaton vai retornar como Batman no filme do Flash, e muitos fãs ficaram doidos. Se você quer entender o motivo disso, puxa uma cadeira, senta aí com a gente que a gente vai contar pra você por que tem tanto fã animado com o retorno desse Batman. Pirou de uma vez! É pra ficar malucos? Vamos lá! Vamos ficar malucos! Fala pessoal, eu sou o Werner. E o Batman é um dos super-heróis mais amados de todos os tempos. Teve várias versões dele nos cinemas e também na TV. E sem dúvida, uma das mais icônicas é a do Michael Keaton. I'm Batman. E aí galera, eu sou o Luan, e nesse Quinta Retrô nós vamos falar exatamente desse Batman, que inclui os filmes Batman de 1989 e Batman o Retorno de 1992. E também dizer porque ambos os filmes foram tão importantes para o personagem. Então se você é fã do Batman do Michael Keaton, já começa deixando seu like aí, que ajuda demais na divulgação do canal. Então já faz igual o Batman do Val Kilmer e dá seu joinha aí. Nesses dois filmes que o Luan citou, o Michael Keaton interpretou Bruce Wayne e o Batman, e os dois filmes foram dirigidos pelo Tim Burton. Acontece que no anúncio desse primeiro filme, de 1989, acabou gerando um rage enorme dos fãs. E olha que nem tinha internet, viu? Nossa, se tivesse ia ser pior ainda. Bom, e esse rage foi porque tanto o Tim Burton quanto o Michael Keaton, na época eles não eram tão famosos assim. E eram conhecidos por filmes de comédia, incluindo o filme Os Fantasmas Se Divertem, que ambos trabalharam juntos. Por causa disso, os fãs estavam muito receosos que o filme tivesse um tom cômico, igual a série de 1966 do Adam West. A rejeição foi tão grande que a Warner recebeu mais de 50 mil cartas criticando a escolha do Michael Keaton. Imagina se fossem tweets, hein? Nossa, o tanto de youtuber que ia fazer vídeo falando assim, o pior ator do Batman. O caso é que o Michael Keaton não é conhecido só como um ator de comédia, mas ele também é muito baixo e o biotipo dele é muito fraco para ser o Batman, que deveria ser grande e forte. Ele é o menor Batman de todos. É? De todos que tiveram. O maior até então, até chegar o Ben Affleck, o maior era o Adam West. Os fãs eles queriam uma representação mais séria e sombria do Batman, porque vários dos quadrinhos da época estavam redefinindo esse tom do personagem. Ele já não era mais aquela coisa da série antiga, já era muito mais sério, realmente histórias mais adultas, sombrias. Inclusive, dentre esses, a gente pode citar Batman Ano 1, Batman Cavaleiro das Trevas e Batman A Piada Mortal, que inclusive serviu de inspiração para o filme do Tim Burton. E essas revistas são HQs clássicas do Batman. Se vocês quiserem, a gente pode trazer a história delas aqui no canal. Só colocar aí nos comentários. E também a gente vai deixar aí na descrição o link para você adquirir a revista e ter aí na sua casa. Então, qualquer coisa, dá uma olhadinha aí na descrição que a gente vai colocar para vocês. O filme só foi ganhar mais crédito depois que revelaram quem faria o vilão. Jack Nicholson foi escalado para interpretar o Coringa e ele já era um grande nome. O ator fez diversas exigências para poder participar do filme. Uma dessas exigências foi que Tracy Walter fizesse parte do filme, e ele acabou se interpretando um dos braços direitos do Coringa. Além disso, ele aceitou receber um salário menor, desde que ganhasse parte da bilheteria e do merchandising. Esse acordo aí foi... Fino, viu? Inteligentíssimo. Pois é, esse tipo de acordo ele não era muito comum na época, mas deu muito certo pro Jack Nicholson. Não se sabe exatamente quanto que ele ganhou, mas estima-se que foi mais de 50 milhões de dólares. Ali, ele já, se ele quisesse, já aposentava, né? Você sabe que outro ator que conseguiu um acordo desses foi o Alec Guinness, que fez o Obi-Wan Kenobi em Guerra nas Estrelas. Também já aposentou na hora, né? Além da escolha do Jack Nicholson como Coringa, outra coisa que animou os fãs também foi a revelação do visual do Batman ao lado do Batmóvel. E não é à toa, né? Porque aquele uniforme é bonitão, né? E o O Batmóvel definiu completamente os Batmóveis futuros. Não, aquele... Pra mim, até hoje, se não é o melhor, é um dos melhores, assim. Bom, e não é surpresa pra ninguém que o filme foi um sucesso de bilheteria. Sério, ele conseguiu bater vários recordes e foi um sucesso que garantiu o segundo filme.
Depois desse sucesso todo, Tim Burton voltou à direção, mas com controle criativo total. Dessa vez, o filme saiu bem diferente das HQs e com a cara mesmo do Tim Burton. Aquele tom mais dark, mais gótico, misturando com expressionismo alemão. Ficou realmente assim, a cara do Tim Burton. E acabou que foi por isso que depois ele não retornou mais. E aí o filme ficou tão assustador para as crianças que os pais reclamaram na Warner e a Warner tirou o Tim Burton e deixou ele só como executivo, produtor executivo nos próximos filmes. E aí foi a ruína de Batman. No Batman Retorno, o Tim Burton ele explorou muito mais os vilões e bem pouco o Batman. O Batman não tem muito desenvolvimento na trama, né? Em compensação, aí tem o Pinguim e a Mulher Gato, que eles são bem desenvolvidos na trama. Só que, como a gente falou, fugindo bastante das HQs e criando uma origem própria e tal. E o visual também muito diferente do que se esperava, né? O Pinguim era assustador. Realmente ele era assustador. Eu tinha medo. Apesar de que eu gostava muito do filme, eu tinha medo. Era o filme de Natal que eu mais tinha medo. Não, o Pinguim na hora que ele morde o cara lá, aquilo lá é assustador para crianças. Ele morde o nariz do cara. E a Mulher Gato, apesar dela ter um visual icônico e ter sido muito bem interpretada pela Michelle Pfeiffer, ela ficou muito sexualizada. Então aconteceu o que o Luan já comentou, os pais começaram a reclamar, a Warner inclusive perdeu um contrato milionário com o McDonald's, porque eles não iam fazer bonequinho daqueles personagens tão assustadores, e aí é por isso que o Tim Burton foi desligado da direção dos próximos filmes, né? E com isso, o Michael Keaton também foi substituído. Depois disso, foi o Val Kilmer que interpretou o Homem-Morcego. Mas apesar de ter acabado dessa forma, esses dois filmes foram um marco na história dos filmes de super-heróis. E eles ajudaram a consolidar o gênero e abriram as portas para novos filmes e para que os filmes de super-heróis começassem a ser levados mais a sério. E apesar do Michael Keaton não ter sido tão explorado, principalmente no segundo filme, ele conseguiu trazer uma interpretação convincente do Batman e essa dualidade também com o Bruce Wayne. Ele conseguiu dar essa diferença entre as duas personalidades. Outra coisa que foi icônica foi a música do Danny Elfman, cujo tema principal foi adotado no desenho animado Batman série animada. E é lembrado até hoje, né, como o tema. É lembrado até hoje, e eu acho que eles vão usar. Não, eles já colocaram usaram, no trailer já do Flash, já colocaram, aquele tema lá é maravilhoso. Eu já vi até uma negócio falando, uma reportagem falando como que foi pro Danny Elfman fazer, né? Que ele só conseguiu elaborar o tema e tal quando ele foi andando pelo cenário e tal. Ele foi andando pelo cenário e a Gotham deu ele aquela música lá, a Gotham do Tim Burton, que é fantástica, né? Sim. E por tudo isso que a gente falou e o que representou pro personagem, é fácil entender, porque quem viu o filme lá atrás tá animado de ver o Michael Keaton de volta, né? É muita nostalgia. São 30 anos de nostalgia. O Michael Keaton vai voltar depois de 30 anos. E agora num filme novo, onde eles vão poder usar melhor algumas coisas na questão de tecnologia, né? Então a gente já viu no trailer que ele vai poder lutar, né? Sem estar tão travado. Não só tecnologia, mas como as cenas de ação, assim, agora a gente tem melhores dublês, mas... Sim, com certeza. Não, só aquela ceninha que aparece no trailer, que ele derrubando uns bandidos lá e caindo em cima assim, você já fala, meu Deus, é o Batman definitivo. Mas agora conta aí pra gente, você que tá assistindo, era nascido na época desses filmes? Você já assistiu deles? Você assistiu no cinema? Eu não. Eu tava pra nascer. Eu nasci quando já tava no segundo filme, então... Mas cinema em casa, sessão da tarde, tá aí pra isso. Os streams, tem tudo na HBO Max. E assim, apesar de eu não ter vivido essa época, não ter assistido esses filmes na época que eles foram lançados, eu tô muito animado de ver o Michael Keaton de volta. Porque em várias vezes você vê o quanto que ele gosta do personagem, o quanto ele é orgulhoso de ter feito o Batman, e ele tá animado para voltar. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Até a sobrancelha dele tem o formato do bate-sinal.
Esse filme teve uma repercussão tão grande que ajudou a impulsionar imensamente as vendas do quadrinho Batman Asilo Arkham, a série Casa em um Sério Mundo, que mostra um Batman sombrio desse jeito, só que estava sendo escrito ali enquanto o filme estava sendo feito. Os dois não têm relação um com o outro de uma inspiração, mas foram lançados juntos e por causa de um, o outro acabou pegando carona. É bem comum isso, né? Quando sai uma série assim, ou qualquer obra, né? Se já tem uma precursora ali, impulsiona, né? No caso, nem era uma coisa que já existia, foram lançados juntos. Bom, e agora, antes da gente encerrar esse vídeo, a gente pede para que você aí se inscreva no canal. Se você assistiu até aqui, é porque você gosta do Batman, né? Então, dê uma ajuda aí pra gente e ativa as notificações, que aí o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo. E a gente está fazendo vídeo toda semana, trazendo bastante conteúdo nerd geek para você, com bastante informação. Então, dê essa força pra gente. É o seguinte, ainda vamos falar bastante de Batman aí pra frente, viu? Então, fica ligado. E olha, estamos deixando 2 vídeos aqui para vocês continuarem aqui no barzinho, sendo um deles a playlist do Quinta Retrô, para você maratonar tudo. Valeu! Até mais, a gente se vê aqui no barzinho.